Olá, colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador. Voltando aqui para falar de quadrinhos de super-herói e com um prazer especial, porque eu vou falar de um material muito bom mesmo, que eu indico para vocês com facilidade, e de um dos meus 5 personagens favoritos de super-heróis, um dos meus 5 super-heróis favoritos das histórias em quadrinho. Um dos cinco que eu chamo de os 5 arcanos gigantes, porque são os 5 personagens que realmente, cada vez mais, eu confirmo como sendo personagens que têm, assim, uma densidade extraordinária. Personagens que têm não só um background muito profundo, muito antigo e que não para de crescer, que sempre tem possibilidade de oferecer um material novo, uma história nova e sempre sensacional, com todos aqueles elementos que compõem uma boa história, independente de ser literatura, de ser cinema, televisão, quadrinhos, o que você quiser. O que compõe uma boa história são alguns elementos que transforma a história em uma coisa sensacional. O principal elemento de uma história, na minha opinião, e eu acho que na opinião de quase todo mundo, é o mistério. Uma boa história só leva você até o final se ela tiver mistério. Além disso, logicamente, tem que trabalhar cenas, momentos de suspense. Você também tem que ter ação, você também tem que ter um pouco de aventura, mas você também tem que ter um pouco de drama. Você tem que ter uma densidade dramática para se emocionar, para se envolver, né? E também um pouco de romance e, se possível, também até umas pitadas de comédia, alguns momentos que faça você rir, nem que seja um riso meio nervoso. Bom, sem mais delongas, eu vou falar aqui de um dos meus arcanos gigantes num lançamento da Panini, que é bem recente, deve ter saído há um mês ou 2 no máximo. Tá aqui, ó, Demolidor Pai. Demolidor Pai, meu amigo, que história surpreendente. Eu confesso para vocês que ela faz parte daquele momento histórico dos quadrinhos em que eu tinha parado de ler quadrinhos porque os quadrinhos tinham me decepcionado muito. Aquela famosa década de 90, que foi uma década muito vazia. Ela teve até bons momentos de artistas, alguns artistas realmente bons, mas que estavam supervalorizados e não sabiam escrever porra nenhuma, eram muito ruins como escritores. Então você tem pouquíssimos bons momentos nos anos 90. Isso me fez ir abandonando os quadrinhos, que eu era um grande fã lá desde os anos 70, eu lia muito quadrinho. Adorei aquela fase dos anos 80, maravilhosa, mas aí nos anos 90 a coisa degringola, vira um comércio de capas, aquela coisa toda que todo mundo já sabe, aquela famosa bolha dos anos 90 que foi péssima. E por causa da bolha dos anos 90 eu abandonei. Quando eu retomei, quis saber como é que andava o universo dos quadrinhos, foi por volta de 2012. E nesse período teve uma fase de ouro, uma fase de ouro dos quadrinhos que eu já identifiquei e já até mostrei aqui com muitos lançamentos de quadrinhos sensacionais. Uma das melhores épocas dos quadrinhos foi mais ou menos entre 2003 e 2012, 2013. Foi mais ou menos assim uma fase extraordinária com grandes escritores, grandes histórias, principalmente na Marvel, mas também alguma coisa na DC Comics. Então é interessante que esse volume aqui, o Demolidor Pai, primeiro, comprova novamente que o Demolidor merece essa colocação de destaque entre os meus 5 favoritos, tá? E, mais uma vez, essa série aqui é uma minissérie de 2004, o que comprova também essa minha identificação desse período, mais ou menos entre 2003 e 2012, em que houve uma fase assim de ouro nas histórias em quadrinho, principalmente da Marvel. Brian Michael Bendis, J. Michael Straczynski e outros caras ali que fizeram um trabalho fantástico na Marvel nessa fase, nesses anos aí, foi realmente muito bom. E eu comprei isso aqui
um pouco reticente. Eu confesso a vocês que eu comprei assim um pouco reticente. Eu não estava levando muita fé não, tá? Mas eu fiquei extasiado. Eu li isso aqui de uma tacada só, não dava para parar, porque o mistério é intenso, o suspense é muito bom, tá entendendo? E aquilo que eu sempre falo também, e essa história aqui comprova a minha tese, de que não basta o herói uniformizado. Herói uniformizado, a história que se baseia apenas no herói uniformizado, resolvendo o problema, é uma história para criança, é história para adolescente. História para gente mais velha, história para adulto, quadrinhos para adulto, tem que ter muito mais do que isso. Tem que ter um envolvimento da pessoa que veste a roupa. Tá? Eu costumo brincar que os melhores personagens de super-heróis, de história em quadrinho, são aqueles que, independente da roupa que eles vistam, eles são facilmente identificáveis. Eles são muito mais do que a roupa. Eles transbordaram da roupa. Eu costumo dizer que o Homem de Ferro não é nada. A roupa, a armadura, não é nada. O herói é o Tony Stark. O Tony Stark, que no início, lá nos anos 60, daquela inocência, nos anos 70 também, o importante era botar a armadura e ir lá para a batalha, acabou. Isso acabou. Né? Dos anos 2000 para cá, o Homem de Ferro é o Tony Stark. O herói por quem eu torço, por quem eu com quem eu me identifico, é o Tony Stark. Muitas pessoas até falam, às vezes, de brincadeira comigo, né? Se eu sou fã do Homem de Ferro, eu digo não sou fã do Homem de Ferro, sou fã do Tony Stark. O Homem de Ferro é a armadura, não diz nada. Tanto é que ele já usou 300 armaduras diferentes e em qual delas você não entendeu que era o Tony Stark? Sempre é o Tony Stark, né? O Demolidor vai no mesmíssimo caminho. Essa roupinha de diabo aqui, de demônio, não sei o que, ela não diz nada, mas nada do personagem. Se você começar agora a pegar uma história do Demolidor para ler, você nunca soube de Demolidor, ela é a primeira história, você vai dizer que é o diabo, não sei o quê. Não tem nada a ver com o diabo, mas nada a ver. Ele, na verdade, é uma grande contradição, uma grande colcha de retalhos, de milhões de detalhes, de várias facetas, de várias nuances. É realmente um personagem de uma dimensão raríssima. Eu diria até que talvez, eu me atrevo a dizer que é o personagem mais profundo, o super-herói com uma maior profundidade em termos de espírito, em termos de personalidade. É um personagem realmente extraordinário. Eu costumo brincar também, dizer que o Stan Lee, quando criou o Demolidor, ele não tinha a menor ideia do que ele estava criando. O Demolidor, até o Frank Miller descobrir o Demolidor era um personagem completamente boboca, completamente idiota. Se você for ler lá a saga do Demolidor, lá do início dos anos 60, dos anos 70, as histórias são péssimas, são enfadonhas, são uns personagens bizarros, esquisitos, uns bichinhos que se mexem, uma coisa pavorosa. Mas depois do Frank Miller, o Frank Miller realmente levantou a roupa do Demolidor e percebeu que o Demolidor era muito mais do que o Stan Lee imaginou. Muito mais. Apesar que o Stan Lee plantou a semente toda ali. Eu costumo dizer que ele inventou, mas ele não tinha ideia do que ele estava inventando. Então, cabe aí um certo brilhantismo, né? Um brilhantismo que eu diria assim, inocente do Stan Lee quando inventou o Demolidor. E o Frank Miller aí descortinou tudo, evoluiu muito. E depois do Frank Miller, outros fizeram tanto quanto o Frank Miller ou mais. Tanto quanto o Frank Miller ou mais. Um deles foi exatamente o autor dessa minissérie aqui, o Joe Quesada. Joe Quesada que simplesmente foi o cara que ressuscitou a Marvel no finalzinho dos anos 90. No final dos anos 90, a Marvel estava praticamente falida, a editora estava falida, e aí trouxeram o Joe Quesada para criar um selo novo para a Marvel, né? O famoso Marvel Knights, os cavaleiros da Marvel, né? Os Marvel Knights, e aí ele pegou apenas o que ninguém queria. Ele fez a mesma coisa que o Frank Miller fez. O Frank Miller
quando assumiu o Demolidor, era um personagem que ia ser cancelado, a revista ia acabar. Aí o Frank Miller foi lá, pinçou ele e fez um trabalho extraordinário com aquela famosa fase do Frank Miller no Demolidor, que é o prenúncio do que o Frank Miller faria até depois. Né? O pessoal costuma muito, sempre é uma referência, o Cavaleiro das Trevas do Batman, do Frank Miller. Não resta dúvida, é uma referência, é extraordinário mesmo. Mas ele já tinha ensaiado tudo isso quando fez o Demolidor. Tá? Só que no Demolidor ele mexeu na vida do Demolidor, ele foi na veia, ele mexeu profundamente. No Batman não, no Batman ele criou um Batman alternativo, uma coisa diferenciada, muito boa, sensacional, mas não é mexer na essência do personagem, tá? Muito bem. E depois o Joe Quesada fez a mesma coisa, pegou alguns personagens que ninguém queria mais, que ninguém gostava, que é o caso, por exemplo, de outro grupo, do grupo que eu mais gosto da Marvel, de um dos meus 5 arcanos favoritos também, que é o Raio Negro, dos Inumanos. Eu acho um personagem extraordinário, de uma dimensão gigantesca, com muita profundidade e que ainda não foi suficientemente explorado. Esse ainda está precisando ser muito mais explorado. Mas o Demolidor já foi muito explorado e muito bem explorado. Não é que nem o Homem-Aranha, que já foi, né, comercializado de todas as maneiras possíveis e imagináveis, meramente por uma questão de mercado, de vender bonequinho, roupinha, carrinho, moto, besteirada total, para criança. Tudo bem, tudo tem seu espaço. Mas o Demolidor não. O Demolidor é muito mais respeitado, muito mais bem trabalhado. E aí o Quesada foi lá e pegou o Demolidor e ele mesmo assumiu o título Demolidor e construiu, por exemplo, o Diabo da Guarda, que é uma série excelente, né? Uma pequena série excelente. Depois ele fez outras, tá? De cabeça agora não vai vir à cabeça aqui o título, mas muito boa. E aí em 2003 eles anunciaram, a Marvel anunciou que ia lançar isso aqui. Eu não sabia de nada, tá, gente? Eu fui ler isso agora. E lançou essa minissérie aqui chamada de Pai. E aí, mais uma vez, o Demolidor ganha toda uma nuance nova, todo um pequeno conto lá da infância do Matthew Murdock, que já foi revisitado 1 milhão de vezes, inclusive pelo Frank Miller, né? Ele também já revisitou a infância de vários autores. O Brian Michael Bendis tem uma longa fase no Demolidor em que ele faz várias, revisita o passado do Demolidor e vai criando novos detalhes, novas nuances, e é sensacional. Aqui na história, é uma história de mistério, basicamente é uma história de mistério, com muito suspense, tá? Eu confesso a vocês que o motivo que eu estava meio relutante de comprar isso aqui é exatamente porque eu não sou fã da arte do Joe Quesada. Não sou fã, eu acho uma arte muito caricata, muito exagerada, com fisionomias feias, todo mundo é meio feio, é meio sujo. Eu não curto muito a arte do Joe Quesada. Mas eu acredito nele muito como escritor, muito mesmo. Aí tinham 2 valores aqui que pesaram muito, acabando me fazendo escolher o Demolidor Pai. Primeiro, eu saber do talento do Joe Quesada como escritor, e o Demolidor, propriamente dito, que já é um motivo bem forte para eu escolher o quadrinho. A arte, eu estava meio reticente. Mas eu confesso a vocês que a arte aqui não atrapalha em nada. Não atrapalha em nada. Poderia ser melhor? Poderia. Se fosse um outro artista, talvez eu gostasse mais. Mas eu gostei da maneira como ele narrou em termos visuais. Também achei interessante. Apesar de eu não gostar da figura humana do Joe Quesada, a narrativa em quadrinhos ficou bem legal. Ficou bem interessante. E aqui, então, ele revisita mais uma vez o passado dele e revisita aquela dúvida que ele tem em relação às atitudes do pai dele, que era um tanto quanto controverso, digamos assim, né? Porque a maior parte já sabe, eu não vou contar nenhum spoiler aqui, porque isso já foi narrado em histórias anteriores. Ele era um boxeador que acabou se tornando um cobrador da máfia, né? Isso aí todo mundo sabe. Então essa coisa, e ao mesmo tempo em que ele era um pai excelente, que exigia que sempre que o filho estudasse muito, cobrava muito, que ele fosse uma pessoa ligada à intelectualidade, a estudar, a conhecer muito, né? E tanto é que ele levou ele a ser um grande advogado. O Matthew Murdock é um grande advogado, por causa, basicamente, do pai dele. Mas aí vem aquela dualidade, né? Ao mesmo tempo que o pai dele era um cara
dos punhos, né? Um boxeador, e que também tinha esse passado um pouco negro, passado negro, né? Um pouco não, passado negro, em que ele era cobrador da máfia. Então ele revisita aqui mais uma vez, enquanto, paralelamente a isso, começa a haver surge um serial killer com requintes de crueldade alta. E como uma marca também da série, desse selo Marvel Knights, que foi um selo sensacional, pena que durou muito pouco tempo, mas é a história para adultos. Então tem vários elementozinhos na história que configuram uma história para maiores de 16 anos. Aqui está aconselhável para maiores de 12. Eu diria que é para maiores de 16. Tem algumas referências aqui e uma certa violência explícita, né? Não vou dizer no traço, mas na narrativa, nos elementos que são usados, né? É um serial killer que, além de matar as vítimas, arranca os olhos das vítimas. Antes de matar, ele arranca os olhos. Então é uma coisa bem violenta mesmo, né? Não aconselho isso para menor de idade. Acho que 16 anos para cima está tudo certo. Mas abaixo, eu não aconselho de jeito nenhum. Mas é sensacional. O que eu falei para vocês é para gente que gosta de pensar no assunto. E aqui, acima de tudo, você tem um grande mistério a respeito desse serial killer. Ele planta, como uma verdadeira Agatha Christie, né? Ele planta vários suspeitos. Você começa a suspeitar de algumas pessoas. Tá? Então, o enredo é muito empolgante, muito interessante, e o final é bem diferente do que você é capaz de imaginar. Tá? Ele guarda um final bem surpreendente mesmo. A edição da Panini, eu vou mostrar aqui para vocês já. A edição da Panini é a edição de luxo básica, né? Aquela edição de luxo básica, mas bem caprichosa, tá? Eu vou mostrar para vocês agora aqui o miolo da revista, para vocês formarem uma opinião um pouco melhor sobre essa grande aquisição que eu fiz, meio até sem querer. Vamos lá, então estamos aqui, Demolidor, dessa coleçãozinha Marvel Essenciais, né? Capa dura, lombada normal, aquele errinho clássico que eu nunca deixo de apontar, que é a lombada de cabeça para baixo, né? O certo seria estar escrito de cima para baixo, não de baixo para cima, mas isso é um erro que já é uma marca da Panini, não acredito que eles vão mudar. Muito bem, a capa interessante, do Joe Quesada, né? Um dos detalhes. Aqui tem uma introdução que vai posicionar você mais ou menos a respeito daquilo que eu já falei aqui, né? A situação do Demolidor, o Marvel Knights e a situação que ele assume em 2003. Aqui é aquele traço que eu falo para vocês que, na minha opinião, é exagerado, é meio... talvez até um pouco o estilo dos anos 90, tá? Que nos anos 90 havia um certo exagero nos traços de uma forma geral. E ele talvez, o Joe Quesada nessa época, tenha uma arte que se aproxima mais daqueles desenhos dos anos 90, né, que lembram, mal comparando, né, o Rob Liefeld. Pior do que o Rob Liefeld ninguém é, tá? Mas ele tem aquele um pouco exagerado, aquele aspecto, você vê que o ombro aqui do personagem, apesar de ele estar numa visão de baixo para cima, o ombro dele é maior do que o resto do corpo todo, quer dizer, eu pessoalmente não gosto da figura humana do Joe Quesada, acho muito caricato. Mas acho que a narrativa em quadrinhos dele é bem interessante. E ele começa aqui já fazendo um retrospecto, né, de cenas muito importantes lá da infância do Demolidor, né? O pai dele como cobrador, o cego, né, que ele salva, a famosa cena do cego que ele salva, e aqui é o famoso barril com elementos radioativos, né, que deram origem aos poderes, digamos assim, do Demolidor. E aqui algumas cenas de ação bem legal, isso que eu acho interessante. A dinâmica dele é muito boa, ele faz algumas fotografias bem interessantes, bem legais, ele escolhe muito bem, trabalha muito bem a questão da luz e da sombra. Eu só não gosto realmente da figura humana dele, tá? Então aqui vem, e logo em seguida, fora esse preâmbulo, já entra então o personagem realmente principal da história, o Matt Murdock. O Matthew Murdock, que é muito importante. Eu não gosto muito das fisionomias dele, é o que eu digo para vocês, não é um artista que eu não escolheria nada por causa da arte do Joe Quesada, mas acho que a história dele compensa absolutamente tudo.
Ele faz um estilo de narrativa bem interessante, sem torná-la muito mirabolante, muito confusa. Ele é bem objetivo, bem direto, tá? As coisas acontecem numa ordem basicamente cronológica. Aqui nós já vamos. E agora ele usa de um artifício que ficou muito marcado exatamente no Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, do Batman, né, do Frank Miller, que é essa coisa de fazer uma narrativa paralela usando a televisão como fundo. A televisão está em muitas cenas, está no fundo, enquanto os jornalistas fazem comentários sobre o que está acontecendo em Nova York. E outra situação que se assemelha muito ao Cavaleiro das Trevas é o fato de ele estar passando por uma onda de calor. Nova York estaria passando por uma onda de calor absurda, que marca bastante a história, tá? Muito semelhante também ao Cavaleiro das Trevas. Então tem algumas referências, me parece, muito próximas ao Cavaleiro das Trevas. Acredito até que ele tenha meio que se inspirado um pouco nas ideias do Frank Miller quando fez o Cavaleiro das Trevas. Até isso aqui me lembra um pouco o estilo, o traço do Frank Miller no Cavaleiro das Trevas. Eu acho que existe realmente uma influência muito definitiva em relação a isso. Mas isso é meramente curiosidade, meramente detalhe. Aqui um grupo que ele cria aqui no meio da historinha, é um grupo que faz uma participação até pequena, que não tem assim uma importância gigantesca na história, não. Tem uma importância meio paralela, preenche espaço, baseado em personagens, são heróis, né? São personagens, né? Que são se influenciados pela religiões africanas, né? Candomblé, Macumba, esses personagens, inclusive eles têm nomes, os nomes deles como super-heróis são nomes de deuses, né? Dessa religião, né? É interessante, é bem curioso, mas ele não se aprofunda muito, ele não conta muito sobre esses personagens, não. Ele larga uma semente aqui e vai embora, tá? E a história é realmente bastante empolgante, bastante interessante, tem várias reviravoltas muito interessantes, numa narrativa basicamente simples, sem ter muito coisa rebuscada. Não tem também muito texto, tem diálogos. Ele conta a história quase totalmente no discurso direto, com diálogos, tá? Sem aqueles enormes quadrinhos de explicativos ou contando muitas histórias, tá? É bem interessante, tá? A dinâmica é bem rápida, bem ágil. Ele vai largando as pistas no meio, quase que obriga você, depois que termina de ler, a voltar para ler, para você entender que alguma coisa você perdeu, porque ele deixou ali a pista e você não enxergou, tá? Então a única coisa que ele faz um pouco é voltar um pouquinho ao passado, mas em cenas muito curtas, em cenas muito breves. A história se passa quase todo o tempo no momento atual. Tá? Eu acho que já deu para vocês terem uma ideia, uma noção aqui da arte, né? Que é o importante você olhar aqui no miolo, para vocês terem uma ideia da arte. No final do volume, eu vou adiantar aqui porque o vídeo já está um pouco longo. No final do volume, ele ainda faz uma homenagem, inclusive ele faz uma dedicatória no início ao pai dele, o Joe Quesada faz uma dedicatória ao pai dele, e depois ele faz essa bonita homenagem aqui também. Aqui no final, que é uma coisa bacana desse tipo de edição, vem com alguns rascunhos, né? Alguns desenhos preliminares, digamos assim, os lápis, né? do Joe Quesada, que é bem interessante. Você vê mais ou menos como é que ele constrói a fotografia, né, da cena, bem legal. E ainda tem aqui no final um apêndice bem interessante que traz algumas explicações a mais sobre a história, tá? E fazendo várias referências interessantes, inclusive sobre a história do Demolidor. Esse mapinha aqui é um mapinha bem interessante em que você vê a evolução da história do Demolidor até chegar ao pai. Aqui é a história do pai, que é bem legal. É uma cronologia para você entender melhor onde é que o Joe Quesada, que não resta dúvida, é um grande fã do Demolidor, partiu, de onde ele partiu para escrever a história. E mais algumas leituras complementares que ele também coloca aqui como, sabe, muito interessante mesmo, uma edição muito caprichosa, que eu diria para vocês, olha, é praticamente essencial.
Se você, logicamente, é fã do Demolidor, é obrigatório. Se você gosta do Joe Quesada, é obrigatório. Agora, mesmo que você não seja fã de um dos dois, ainda é uma história obrigatória, tá? É um bom momento, se você ainda não é fã do Demolidor, se você ainda não curte o Demolidor, é um bom momento para você começar. É um momento bem interessante, que inclusive vai te deixar muito curioso para saber muito mais sobre o personagem. E não é necessário você ter lido tudo anterior. Não é necessário. A história está fechadinha, está bem amarradinha aqui. Agora, vai te deixar na curiosidade de conhecer o resto. Isso eu não tenho a menor dúvida. Tá bom, gente? Fica essa dica aqui do canal Coisa de Colecionador. Se você chegou aqui até o final, deixa o seu gostei ou não gostei, faz parte da brincadeira. E até a próxima.